Garcia Pereira, pedia-lhe um primeiro comentário a estes números da OCDE. É uma revisão em baixa para este ano de 0,4, de 0,6 para 2015 e alguns recados da OCDE dizendo que a Europa tem que ser mais solidária. Boa tarde, antes de mais. Bem, o que eu acho que este relatório da OCDE revela é o falhanço completo das chamadas políticas de austeridade e a constatação da natureza incontornável desse tipo de políticas, sobretudo em relação às economias dos países mais fracos. A chamada austeridade, ou seja, cortes nos salários e nas pensões, aumento dos impostos sobre os rendimentos do trabalho, diminuição e cortes nas despesas sociais, designadamente da segurança social, saúde e educação, sempre em nome da necessidade de diminuir um déficit que nunca diminui e pagar uma dívida que não foi o povo desses países que contraiu, só conduz a um resultado, e o resultado é o do agravamento da situação. E é óbvio que quando, por virtude dessas medidas, a esmagadora maioria dos cidadãos está esmagada na sua capacidade de consumo, essa diminuição do consumo interno não pode conduzir a outra coisa que não seja um agravamento ainda maior desses déficits. A OCDE não é propriamente um grande conselheiro, digamos, nesta matéria, mas aponta e faz aqui um conselho que é a quadratura do círculo, que é o da Europa mais solidária. Como já tive a oportunidade de referir aqui mais do que uma vez, aquilo a que se chama a Europa mais solidária ou uma versão mais solidária da União Europeia é um impossível, porque a lógica de funcionamento da União Europeia é precisamente a de ser uma superestrutura jurídica e política de dominação dos países mais fracos por parte dos países mais fortes, em particular da Alemanha. E o funcionamento dessa União, ainda por cima com base numa moeda única, que outra coisa não é, que não seja a moeda da economia mais forte, ou do marco travestido, não pode conduzir a outro resultado que não seja aquele a que nós estamos a assistir. Portanto, a revisão em baixa dessas previsões é perfeitamente perceptível e mostra uma coisa que também aqui em Portugal se vem tornando cada vez mais evidente. Não há saída para a crise que passe pela lógica da aceitação da permanência no euro e da lógica do pagamento de uma dívida que se mostra cada dia mais impagável. Deixou agora, em virtude designadamente das vicissitudes do BES e do novo banco, a que já lá vamos, penso que é um dos temas de hoje, de se falar nisso, mas a verdade é que a dívida aí está e nós estamos a falar de qualquer coisa que representa perto de 140% de toda a riqueza nacional produzida e mais de 220 mil milhões de euros, e aqueles que defendem o pagamento da dívida continuam por dizer onde é que vão buscar o dinheiro para pagar essa dívida e já agora para tapar o buraco do BES e do Grupo do Espírito Santo. Olhando aqui para também, juntando a este mix de notícias que tem sido sobre a economia portuguesa, Paulo Portas veio dizer que agora Portugal tomava as medidas que queria, já não tomava as medidas que eram impostas pela Troika. Neste contexto em que temos uma França em violação do Tratado de Portugal, devia de alguma forma também começar a bater o pé àquilo que é o cumprimento de metas que são muito difíceis de atingir, sobretudo se quiserem tomar medidas aqui mais para o crescimento. Essa de um dos principais responsáveis pela aplicação em Portugal de um programa de destruição do país, amando dos grandes interesses financeiros europeus, designadamente os alemães, vir dizer que agora Portugal faz o que quer, quando o governo continua a aplicar exatamente o mesmo tipo de políticas da Troika e continua a aceitar a lógica do pagamento da dívida e continua a aceitar a lógica da pertença do euro, porque estes são temas incontornáveis, não vale a pena. Eu faço parte, com muita honra, dos tais quejandos que o meu colega de debate há bocado referiu, o Dr. Garcia Pereira, e quejandos, faço parte desse grupo que entende que é incontornável que se discuta se é possível um país, designadamente um país como Portugal, dar um passo que seja na sua autonomia e não estar no processo em que está hoje, que é vender todos os ativos estratégicos do país, desde as empresas relativas aos principais setores da atividade económica, aos bancos que passaram todos, neste momento o único que não está em mãos estrangeiras é a Caixa Geral de Depósitos, e se não se lhes atalhar o caminho, este governo é capaz de o passar também, na lógica de ir buscar dinheiro de qualquer maneira, para procurar tapar o déficit. A verdade é que essa situação que se passa com a França, como já sucedeu com a Alemanha, mostra bem que se souber
nesta União Europeia são todos iguais, mas há uns mais iguais do que os outros. Eu acho que revela até alguma desfaçatez pretender negar que essa é a verdadeira realidade existente na União Europeia. E pretender negar que, de facto, quem manda verdadeiramente nos destinos da Europa é a Alemanha. O facto de, como foi referido, que a Alemanha pretenderia até outro, eu julgo que este Presidente até é mais útil à Alemanha, exatamente porque faz um discurso pretensamente mais democrático, mais atento aos pequenos países, que continuam rigorosamente na mesma. Um país como o nosso não tem nenhuma possibilidade de fazer valer os seus interesses nacionais no quadro de uma organização que funciona com base nesta lógica. E, portanto, o que se está a passar com a França... Agora, o que se está a passar com a França é também importante por outra ordem de razões. É que mostra onde é que conduzem as alternativas que se dizem de esquerda à Hollande, Seguro, Costa e companhia, e que ganham eleições, como foram as eleições que foram ganhas a Sarkozy por Hollande, com uma maioria absoluta de votos dados na sua enfim, uma percentagem muito elevada por trabalhadores que viram ali a possibilidade de pôr termo a uma política antilaboral, antitrabalhadores, destruição dos direitos cívicos, políticos, laborais mais básicos, e afinal aquele senhor apanha-se no poder e tal e qual como cá, quer o Costa, quer o Seguro fariam, porque não têm nenhuma posição alternativa sobre esta matéria e aliás não querem falar sobre ela, dentro do euro? Iriam aplicar exatamente, não é possível, aí é que está a questão. E aí verdadeiramente é que está a questão, isto é, dentro do euro, com a imposição de uma moeda extremamente forte para uma economia fraca e aberta como a nossa, isso gerará sempre a situação, que é uma situação endémica para nós, que é de ser mais barato importar do que produzir. E gerará sempre aquele gap que, se nós olharmos para os números e olharmos para os gráficos, verificamos sempre entre as importações e as exportações, por mais manipulações que se façam e que se façam dos números. E eu chamo aqui a atenção, por exemplo, que uma das manipulações, que é uma manipulação grosseira, é um atentado à inteligência das pessoas, que é a tentativa de apresentar uma evolução do mercado de trabalho como uma evolução notável, porque se tem vindo a reduzir o desemprego, escamoteia completamente que, primeiro, nós temos 300 mil trabalhadores. Está bem? Mas deixa-me só terminar para dizer, 300 mil trabalhadores verdadeiramente desempregados, que saltam fora das estatísticas do desemprego porque são metidos em ações de formação ou naqueles pequenos cursos 70% dos quais são contratados pelas empresas. Ou pior, o que sou é contra, por exemplo, se vá buscar qualificadas, quer que lhe responda ou quer fazer uma pergunta e quando ele começa a responder, nem que não conseguir. Acha que faz algum sentido pegar um trabalhador altamente qualificado e apresentar-lhe como curso de formação aquele tem que ir sob pena de se faltar-lhe cortarem o subsídio de desemprego, fazer um curso de jardinagem? Quando se torna óbvia a debacle desta pirâmide Ponzi, desta dona branca sofisticada do século XXI, aquilo que foi levado a cabo em Portugal é a aplicação de uma solução que não resolvia problema nenhum e que é um golpe de Estado legislativo, que consiste em, mediante numa noite longa entre 31 de julho e 3 de agosto, fazer aprovar virtualmente, em detrimento do regime que estava em vigor, do regime legal que estava em vigor, de acordo com as leis e com a Constituição do país, que era o regime da recapitalização bancária, substituí-lo e pôr em vigor um regime que tinha sido aprovado na União Europeia para ser discutido, aprovado pelos Parlamentos Nacionais e entrado em vigor em janeiro de 2015. E o que o Governo, o Presidente da República, o Governador do Banco de Portugal, o responsável da CMVM fizeram foi fazer de Portugal uma cobaia para aplicar um regime que é o regime do Fundo de Resolução Bancária. O Fundo de Resolução Bancária que não tinha lá, como nós sabemos, nenhum dinheiro dos bancos. E foi dado a entender que era possível, até juridicamente possível, separar um banco, uma unidade que tem um ativo e tem um passivo, separar, pôr o ativo todo para um lado e o passivo todo para o outro, em detrimento dos direitos dos proprietários desse ativo e passivo. Como se isto não fosse gerar um imbróglio jurídico de consequências incalculáveis e infindáveis, que precisamente, a partir daí, o Governador do Banco de Portugal, a CMVM e o Governo e o Presidente da República começam a tentar fugir, tentando pressionar e obter a venda do banco o mais rápido possível, porque sabem perfeitamente que isto vai gerar conflitos jurídicos infindáveis. Então, chegados a este ponto, é bom esta ideia de venda rápida do banco?
Não é de todo, não é de todo, porque aquilo que se está a fazer neste momento é um assalto às empresas, àquilo que vale alguma coisa do Grupo Espírito Santo e a vendê-las por tudo e meia. O que se passou com a Tranquilidade é um escândalo, o que se está a passar, o que se está a preparar para passar com o Espírito Santo de Saúde é outro escândalo. Está melhor avaliada do que entrou em bolsa, feito pela própria empresa. Não, está melhor avaliada, mas vale muito mais do que aquilo e deveria ser mantida através da única solução que permitia aquilo que está neste momento em curso é a continuação do SAC. Isto é, nós temos neste momento uma série de capitalistas estrangeiros a salivarem de gozo perante a possibilidade de se apoderar do pouco que há de ativo. E atenção, a gente pode fazer de conta que as coisas não existem. Só o argumento da falta de tempo ou outro qualquer a gente pode não discutir, mas só mesmo a operação, no momento em que é decidida, como já tive a oportunidade aqui de demonstrar com números, significava que o chamado novo banco tinha à partida um déficit de 15 mil milhões de euros, mais o prejuízo que assinalou 3,5 mil milhões de euros. Nós estávamos a falar do BES Angola e outras realidades. Ou seja, o que a solução do Governo se prepara é para ir buscar aos bolsos dos portugueses qualquer coisa como 25 mil milhões de euros e metendo a rua a maior parte dos 20 mil trabalhadores do Grupo Espírito Santo. E, portanto, a única solução é, de facto, da nacionalização do Grupo, de todas as empresas do Grupo que se encontram em Portugal e dos ativos das empresas estrangeiras que se encontram em Portugal, porque é a única que permite salvaguardar.